Esse vídeo é apenas um aquecimento. Ele é um aperitivo. Como eu prometi, eu vou falar de todos os arcos de Kimetsu no Yaiba agora que eu estou lendo o mangá. Estou querendo ficar em dia para lançar os reviews semanais em dia. É uma obra sensacional. Eu já estou no arco dos ferreiros e eu li vários arcos de Kimetsu. Pretendia começar esse vídeo destrinchando o arco do Trem do Infinito, que foi como o anime parou. Pois tudo sobre o anime, todos os arcos abordados do anime, eu já tenho vídeo aqui no canal. Você pode ir lá. Porém, o arco do Monte Natagumo é tão rico em conflito temático, que eu tenho que começar por ele. Olá galera, eu sou o Gui que tá assistindo essa Zona OP. E tá aqui, Arco do Monte Natagumo de Kimetsu no Yaiba. Primeiro arco que reúne os heróis em uma missão grande, né? E eu já tenho muita coisa que eu falei dele aqui no canal. Fomos predizendo e prevendo muitas etapas de Kimetsu no Yaiba. Primeira coisa que você tem que entender é que Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, é uma obra simples. Segue à risca a jornada do herói. E a autora segue tão à risca que se você ver os meus vídeos do anime, eu vou predizendo qual será a próxima etapa dela. Qual será o próximo elemento que o Tanjiro vai destrinchar na narrativa. E esse é o marco em que o herói, no arco do Monte Natagumo, encontra o seu limite. Esse é o arco que serve para apresentar a nós o poder dos Hashiras e o poder das luas demoníacas. Não só a nós, como apresentar o Tanjiro, o quão limitado ele ainda é e o quanto ele tem que crescer. A autora só precisava disso. Mas nesse arco do Monte Natagumo, ela coloca uma riqueza temática, um conflito intenso. Que tema? Laços. Laços é o tema do Monte Natagumo. Isso foi muito bem trabalhado. Eu acredito que o arco do Monte Natagumo é o primeiro grande núcleo de Kimetsu no Yaiba, na qual a autora pode colocar tudo de bom que ela tem para oferecer e cativar completamente um fã. Ela ganha o fã do Monte Natagumo e ele assume um compromisso em que a obra é boa e que a obra entrega coisas interessantes. E dali pra frente é só sucesso. Monte Natagumo é o primeiro marco, o grande núcleo em Kimetsu. Destaca um material rico em conflito, imersão sentimental e como emergir o fã na obra, não apenas através de batalhas, que foram muito boas, mas várias outras coisas lá dentro. Vamos por partes. Primeiro, o grande responsável por esse não ser apenas um arco de olha como os inimigos que vão enfrentar o principal são fortes. Não. Para ele ser um arco substancial, o pináculo para isso, o pináculo que proporcionou todos os marcos legais, os marcos interessantes do Monte Natagumo, os marcos sentimentais, a profundidade do arco, o pináculo é o Rui. É o Lua Inferior 5. Sua mentalidade, sua ideologia, que reflete uma supercompensação. Confere algo que ele quer compensar. Porém, enclausulado na forma de Oni, ele nem se lembra que as atitudes dele como Oni, como demônio, são atitudes que querem compensar algo que ele fez, enquanto ainda tinha mentalidade humana. Por partes, o arco do Monte Natagumo começa o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu indo para missões. Eles são separados para grandes batalhas. O Zenitsu tem uma ótima luta, que é uma das... Toda luta do Zenitsu é boa, é uma das melhores lutas. Tanto o Zenitsu, quanto o Inosuke, quanto o Tanjiro têm o seu passado meio que pincelado. A gente sabe um pouco do pai do Tanjiro, a gente tem uma primeira amostragem de alguma significância do passado do Inosuke, quando ele é abandonado lá, ainda não sei direito. A gente tem marcos do Zenitsu, porque ele é daquele jeito. O episódio chamado Seja Bom em Uma Única Coisa, se é bom em uma única coisa, seja mestre nela, é sensacional. Ficou melhor que o capítulo do mangá, o episódio, por falar nisso. O importante é que é 3 pessoas enfrentando grandes confrontos, enquanto a autora pincela o seu plano de fundo para o leitor.
E ela vai completar esse plano de fundo futuramente na história, eu tenho certeza. Depois de várias lutas e vermos o perigo que é um monte com uma família de Onis, temos o núcleo do arco, ou na verdade é o que reverbera toda a riqueza do Monte Natagumo, que é o confronto tanto físico quanto ideológico do Rui com o Tanjiro. Tanjiro e Rui se contrastam pela maneira que tratam os laços familiares. O tema, como eu falei, galera, é laços. O Rui se esforça para emular um laço familiar, porém é através de artifícios do medo. Ele faz os Onis desempenharem papéis que tem que seguir. E ele quer sentir como se fosse uma família. E se a pessoa não cumpre um papel, ele faz tortura, ele a pune. Na verdade, ele até dispensa essas pessoas e assume outras para pegar o papel familiar que eles devem desempenhar. Enquanto o laço do Tanjiro transcende a raça. Tanjiro anda com uma demônio, a irmã dele, que deveria comê-lo, mas ela salva a vida dele. E o Tanjiro não liga se ela é um demônio. Como caçador de demônio, ele não abandona sua irmã, mesmo que a ética do trabalho peça isso. Eles lutam juntos, um salvando o outro. E diferente do Rui, que dispensa as pessoas que não cumprem seu papel, a relação da Nezuko com o Tanjiro, ela tem reciprocidade. Ela tem um forte altruísmo. Eles se protegem. A técnica gerada no confronto Baketsu, que é a técnica de sangue da Nezuko, em que ela usa o seu sangue para inflamar, para explodir, aquilo não queima o Tanjiro. Aquilo atacou o Rui, queimou as linhas do Rui, atingiu o Rui, porém o seu irmão não foi maculado. Isso é a vontade de proteger o Tanjiro, a ligação forte e amorosa que ela tem com o Tanjiro, mesmo na forma de Oni, refletida na sua magia de sangue demoníaca. O fogo não queima o Tanjiro. Isso também é simbólico com a temática que eles estão enfrentando. Não só o poder da Nezuko, como o Rui, como eu falei que o papel é laços, ligações familiares, o próprio poder que a autora escolheu para o Rui é o poder de linhas. Linhas dificilmente rompidas, mas que podem ser rompidas, teias de aranhas, emaranhadas de linhas. Ela faz esse jogo visual com alguém que tem uma mente voltada para descobrir ou emular o que é um laço verdadeiro. O arco é tão gostoso quando o Rui vê a Nezuko salvando o Tanjiro. Dali começam os melhores diálogos, os melhores confrontos físicos e ideológicos, onde ele inveja aquilo, ele quer aquele amor, ele quer que a Nezuko seja irmã dele, ele tenta artificializar isso, ele tenta puxar ela para o lado dele. Ele quer esse sentimento, ele valoriza, é de fato um Oni que busca o amor familiar, mesmo ele devendo ser destituído desse sentimento. E o porquê disso só fica claro quando ele é ceifado, quando ele morre. Quando ele foi virar Oni, tinha um corpo doente, Muzan transforma ele em Oni, ele começa a comer humanos e os pais dele tentam assassinar ele. E ele acaba matando os pais. Ele conta sobre a história bela de um pai que morreu tentando salvar o filho no rio. Ele vê esse altruísmo como um laço verdadeiro. E ele se lembra diante a morte que o laço que foi rompido da família dele não foi pelos pais dele que tentaram matá-lo, não. Foi por ele. Quando os pais iriam matá-lo, eles iriam cometer suicídio. Eles não queriam que o filho dele comesse humanos, mas eles não iriam matar o filho e deixar ele só. Eles iriam com eles para o outro mundo. E o Rui mata os pais. O Rui parte os laços que eram genuínos. Então, conforme ele vai avançando nessa jornada de ser demônio, ele tenta emular isso, ele tenta artificializar, ele usa dor. É muito controverso a jornada que o Tanjiro vem e como o Tanjiro é ligado à família, como o Tanjiro tem naturalmente esses laços genuínos, esse embate, você sente pena do Rui em vários momentos. É muito interessante. Na verdade, o Tanjiro, até o laço com as pessoas que morreram, são fortes suficientes para que o Tanjiro tire poder na luta, tanto o Tanjiro quanto a Nezuko. E é isso que vamos falar agora, porque muitos encheram o saco com poder do amor, poder da amizade, o poder do protagonismo, coisas que atrapalham, se você coloca elas como escudo para seu aproveitamento da obra. Vamos falar do Hinokami Kagura.
O episódio 19, que foi marcado no anime como muito épico, o Tanjiro lembra, quando está perto de morrer, da respiração do pai dele, da maneira que o pai dele, meio com o corpo debilitado, conseguia dançar para sempre sem congelar os pulmões, e aquilo era uma respiração. Ele usa o Hinokami Kagura, se eu não me engano é Kagura, a dança do deus do fogo. Ele usa o Hinokami Kagura Embu para cortar o Urui. Nesse momento, eu não tenho absolutamente nenhum problema com obra em que o protagonista tira poder do nada, tira o poder do sentimento, tira o poder da amizade. Não tenho. Se for uma coisa legal, se for uma coisa poética, se o autor convencer que aquilo extraiu o ápice da motivação e concentração dele, tá tudo certo. Na verdade, é esse tipo de cena que faz com que eu me arrepie bastante. Por que Fairy Tail falha nisso? Porque Fairy Tail é ridicularizado pelo poder da amizade. Eu acredito que Fairy Tail peca nesse sentido, não é por usar o poder da amizade, porque pra mim qualquer obra pode usar o poder de não querer perder os amigos, os entes queridos e tirar força disso. Não é por isso. Fairy Tail perde pela banalização e pela facilidade de tal poder vir à tona na narrativa. É como se sempre se tivesse um botão em que o Natsu, os personagens clicam e liberam o poder da amizade. O autor não prepara a atmosfera, não convence. Eu tava lendo um arco em que logo no começo, praticamente os amigos de Natsu não estavam nem judiados, não tinha imagens visuais para mexer com os sentimentos dele, colocar na balança que ele precisa salvá-los de maneira forte e convincente. Não, mas ele já chegou gritando, já chegou se convencendo disso, se bem que os amigos dele não estavam tão mal, e tirou forças. Isso estraga, isso banaliza, isso transforma o inesperado no esperado. Já que em Kimetsu não aconteceu. Se você é mais amante da lógica e não consegue digerir isso, houve uma explicação que beira o racional de acordo com a visão do autor. Perto da morte, se ter o corpo, aquela coisa, você vê a vida passando nos seus olhos. É porque perto da morte, o corpo, o cérebro começa a trabalhar várias memórias que você viveu e que você conheceu ao longo de toda a sua vida para procurar uma que possa responder àquela situação, para preservar a sobrevivência, um instinto de sobrevivência. Várias memórias para buscar uma solução. Naquele momento, o Tanjiro acessou várias memórias até encontrar que o pai dele respirava de uma maneira diferente. E ele começou a emular as maneiras em que ele se lembrava que o pai dele respirava. E ele conseguiu usar artificialmente o Hinokami Kagura. E foi com tudo por Rui. Mesmo assim, ele iria morrer. A lâmina do Tanjiro ia cortar a cabeça do Rui e as linhas iam cortar o Tanjiro. Nesse momento, a Nezuko desperta seu poder, Baquetos, e como eu falei, poeticamente, queima tudo, menos o próprio irmão. A lâmina do Tanjiro não ia arrancar a cabeça do Rui, pois o que permitiu que ele tivesse toda a potência para passar a carne dele foi o sangue da lâmina, foi a explosão, foi o fogo que a Nezuko colocou lá. Foi um ataque em duplo, e não um ataque individualista, protagonístico aí, Foi lindo, foi incrível, foi emocionante, foi épico. Eu adorei essa cena. E o que vem depois é mais satisfatório ainda. Porque pelos meus cálculos, eu achei até que eu tinha errado, esse é o arco que o Tanjiro tem que se tocar, que ele não tem nível para os Luas. Então ele não podia matar o Rui. E no capítulo seguinte, Rui revela que cortou sua própria cabeça, não morreu. Olha que lindo. A propósito, essas memórias foram simbolizadas como os fantasmas da sua família vindo ajudar Tanjiro e vindo alertar Nezuko, ó, seu irmão vai morrer. E isso também é um tipo de laço. Um laço que transcende a vida. Eles mortos vieram ajudar. E foi sensacional. O Rui também recompõe esse laço. Quando o Rui morre, ele acha que vai para o inferno e nunca mais vai encontrar os seus pais. Mas os pais dele vêm abraçar seu filho, vêm perdoá-lo e não ligam de ir para o inferno com ele. Que eu achei pesado, achei triste. O importante é que eles estejam juntos. E o laço é reconstruído. Tá vendo? Se você observar bem direito, se você observar não só como uma luta, o Monte Natagumo é rico nessa interação do Rui com o Tanjiro. E depois que o Gil, né, que é o Tomioka, que mata o Rui,
mostrando sim a superioridade dos Hashiras, cumprindo o básico, jornada do herói, básico shonenzão, clichê, que não é um problema nenhum, quando eu falo de clichê aqui. Alguém da organização muito poderoso tem que ficar em evidência. E fica-se em evidência o nível pilar, o nível Hashira, com o Rui usando a 11ª forma, Nagi, e torando a cabeça do Rui. O Gil torando a cabeça do Rui com o Nagi. Shinobu é apresentado aqui, salva o Zenitsu. Shinobu é uma maravilha, maravilhosa. Você quer saber o que eu penso da Shinobu? Vai pros vídeos do anime, que nossa, é o mulherão de se apaixonar. Eu não sei se você sabe. Enquanto o Rui morre, antes da cena que eu mencionei, ele se esticando, vendo, contemplando. A última coisa que ele vê enquanto morre é a Nezuko e o Tanjiro abraçados em um forte laço, enquanto ele se arrasta querendo aquilo, invejando aquilo, querendo recuperar, esticando a mão. E o Tanjiro reconhece que ele quer isso, ele quer um laço genuíno, ele quer resgatar um sentimento. Então ele toca no corpo do Rui enquanto se compõe. Ele aproxima Rui desses laços. Cara, o Monte Nataguma, eu não podia começar os reviews falando do Trem do Infinito, porque o Monte Natagumo vale muito a pena a gente parar e contemplar essas coisas. Essa é a importância de um review, porque muitos talvez nem considerem valores que eu disse aqui, e agora vão considerar e vão achar esse arco melhor. Galera, esse foi o review, o primeiro review. Já já eu vou fazer o vídeo do Trem do Infinito e o vídeo do Distrito da Luz Vermelha, beleza? Trago aqui pra gente conversar de Kimetsu. Like aí, se inscreve se não é inscrito e propaga esse vídeo pros fãs de Kimetsu. Também vamos traduzir o databook, então vai chegar muita notícia em primeira mão aqui no canal. Um abraço a todos vocês, galera, e valeu!